oferecer como oferta de amor e sacrifício. Minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Os irmãos podem ficar à vontade. Que a graça de Deus seja conosco, o povo do Senhor, que se reúne nesse tempo para a adoração, para o louvor dele, que é o Deus Todo-Poderoso. Queria convidá-lo para abrir sua Bíblia no Evangelho narrado por Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso de número 22. Lucas 12, 22. Acompanhe a leitura, nos diz assim a palavra de Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo, a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a beber ou bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não o conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O Senhor Jesus traz para a gente alguns ensinos práticos à vida. Um deles é em relação a esse mundo, e ele diz: não se inquietem, não se preocupem, não vivam ansiosos. Se Deus deu a vida, Ele também proverá o que é necessário para a subsistência da vida. Ele provê, Ele cuida. Mas Ele também dá um ensino em relação à vida vindoura, à eternidade. Ele diz: não se preocupem demasiadamente com esse mundo, a ponto de esquecer-se que a vida de vocês não se limita ao tempo que viverão aqui. Enquanto vocês vivem aqui, vivam lembrando da eternidade. Vivam em fidelidade. Vivam como devem viver. Não pensem vocês que essa vinda ou essa vida vindoura ainda está distante, porque logo ela chegará. Não vivam negligentes, não vivam omissos, mas não vivam negligentes. Não vivam preocupados com as coisas que vocês precisam aqui, mas também não vivam pensando que vocês vão viver apenas aqui. Lembrem, há vida, há continuidade de vida na eternidade. Portanto, vivam com santo temor, servindo ao seu Senhor. Nós estamos diante desse Deus que em Cristo
se manifesta a nós com bondade. Deu-nos a vida, a tem suprido, sustentado-nos em tudo. E esse mesmo Deus também que tem provido algo mais, vida para além da vida desse mundo, para a eternidade. Que esse ensino também traga ao nosso coração tranquilidade diante de tantos anseios que às vezes nos inquietam, mas também nos traga essa firme convicção de que não devemos olhar apenas para o aqui. Devemos olhar sim para a eternidade também. E enquanto lá não chegamos, vivamos aqui com fidelidade, sem ansiedade, mas com fidelidade a Ele. Que Deus assim nos abençoe. Que nessa noite Ele receba a adoração de nós, o seu povo, seja por todos nós conjuntamente engrandecido, adorado nesse culto. Vamos orar, curve a sua fronte. Senhor, Tua palavra veio para tranquilizar o nosso coração. Ela não apenas diz que o Senhor existe, mas ela diz que nós existimos porque o Senhor criou. E o Senhor mesmo declara que nós temos muito maior valor do que as aves, do que os lírios. E que, portanto, como Pai que nos recebeu em Jesus, nos adotou como os teus filhos e filhas, como um bom Pai que és, sendo todo-poderoso, cuida, sustenta, dirige cada um dos teus filhos. Que o nosso coração se tranquilize nisso. Mas Deus, livra-nos também de olharmos tanto para esse mundo e acharmos que tudo se limita ao tempo, ao aqui, ao agora, aos anos que passaremos aqui. Dá-nos contemplar aquilo que é maior, é eterno, que o Senhor tem preparado para nós. Que o nosso coração não viva ansioso com as coisas desse mundo, mas que no nosso coração tenha anseio pela eternidade, onde desfrutaremos de uma plena comunhão contigo, onde desfrutaremos de um reino de plena paz, alegria, de plena comunhão contigo e com os irmãos também. Que vivamos nesse mundo conscientes disso. Aqui estamos sendo cuidados por Ti, conduzidos para essa eternidade em Tua presença. Nessa noite, Deus, recebe a adoração do Teu povo aqui reunido, perdoando também os pecados de cada um de nós. Todos nós erramos, Deus, em pensamentos, em palavras, em ações. Erramos fazendo o que não deveríamos fazer e erramos também sendo omissos, deixando de fazer o que o Senhor nos ensina. Perdoa todos os nossos pecados, enche o nosso coração, Deus, também do Espírito Santo do Senhor, para que andemos orientados por Ele, para que andemos com o nosso viver, glorificando o Teu nome dia a dia. Vivamos em santa piedade, em santidade nesse mundo. Sê conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos que nos assistem também pela internet. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar para esse Deus. Sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo
celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Essa peregrinação, às vezes não é fácil. Quando a gente está passando por situações legais, boas na nossa vida, a gente fica muito alegre, né? Mas quando a gente está passando por dificuldades, por vales difíceis, será que é fácil para a gente? Eu imagino que não. Mas ele diz, eu estou convosco, eu estou contigo. E é nisso que a gente se apega, nessa promessa dele. Não numa promessa vazia, uma promessa cheia, baseada na própria palavra dele, baseado nele mesmo. Amém?
espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, é tão bom estarmos na tua casa, onde o Senhor derrama a sua misericórdia, onde o Senhor se compadece de nós, onde o Senhor nos alcança com a sua palavra, com o seu ensino, e abre o nosso coração e transforma as nossas vidas. Vidas tão acostumadas a viver a rotina, quando encontramos esse Deus de graça, de perdão, que muda a trajetória da nossa vida, nós caímos de joelhos, ó Deus. Nosso coração se dobra diante desse Rei maravilhoso, Senhor. Queremos que assim seja na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, no que formos fazer, para oferecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor. Os irmãos podem sentar-se. Vamos orar ainda por esse tempo de meditação na palavra de Deus. As crianças também terão um tempo voltado para o ensino, para a instrução. Como parte do culto, nós não apenas oferecemos algo a Deus, os louvores cantados, entoados, mas como parte do nosso culto a Deus, nós oferecemos ouvidos e coração aberto para sermos ensinados pela sua palavra. Isso é ato de culto também. Ouvir a palavra com atenção, com disposição de ser tratado, ensinado, é ato de culto. Eu queria convidá-lo para orarmos dessa maneira nesse instante. Deus, aprove o Senhor deixar Tua palavra para nos ensinar, nos corrigir, nos fortalecer, nos incentivar. Então, agora que a leremos mais um pouco, mais uma porção, e nela refletiremos, rogamos graça da parte do Teu Espírito para que haja entendimento, especialmente para que essa palavra encontre corações como solos férteis, onde a palavra viva
nascerá, crescerá e produzirá bons frutos para a honra e louvor do teu nome. Abençoe cada um de nós adultos e abençoe cada uma das crianças também. Que tanto eu quanto todos os demais servos sejam fiéis à tua palavra e usados pelo Espírito do Senhor para ensiná-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninos de 2 até 11 anos, meninos e meninas, então vocês podem calmamente se dirigir à porta dos fundos, acompanhar os professores. A igreja presente, eu convido a abrir na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, leremos do verso 1 até o verso de número 13. Com base nesse texto, nessa noite nós falaremos desse tema, despertando lembranças, mas não são lembranças daquilo que vivemos, lembranças de ordem pessoal, lembranças acerca da verdade revelada de Deus. Lembranças essas que não podemos jamais esquecê-las. Acompanhe o texto a partir do verso 1 até o verso de número 13. Segunda carta de Pedro, 3, 1 a 13. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiram céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça.
Durante o louvor, fomos levados a olhar um pouquinho para a nossa vida quando vivemos instantes tranquilos, de paz. Como bem nos lembrou o Marcelo, a gente se alegra com esses momentos. Quando as coisas não estão boas, do jeito que nós gostaríamos, do jeito que nós planejávamos, talvez o nosso coração fica apreensivo, um pouco triste. E quando esse tempo, que não é tão bom, não é agradável, ele perdura, então nós entramos nesse estilo, nesse ritmo e simplesmente vamos arrastando a vida. Mas quando nesse tempo somos lembrados de algumas coisas que estão prestes a chegar, coisas essas boas, ainda que elas não tenham chego, nós voltamos a nos alegrar. É aquele negócio, a expectativa daquilo que está prestes a acontecer. A expectativa do que está prestes a acontecer alegra o nosso coração. A Bíblia relata algumas experiências assim. A de Daniel e o seu povo, depois de um longo período de 70 anos de cativeiro, talvez seja uma dessas ilustrações para esse momento. Porque dado todo aquele período turbulento de serem levados ao cativeiro, servirem durante longo tempo, tendo vivido ou se mantido apenas com a subsistência, num dado momento Daniel pega a palavra de Deus e ele encontra nela promessas. E uma das promessas é que o povo, depois desse tempo, retornaria à sua terra. E ainda que Daniel leve mais algum tempo, alguns dizem que ele chegou a retornar sim para Jerusalém, ainda que ele não tivesse já vivendo essa realidade do retorno, o seu coração foi tomado de alegria em Deus. De certo modo, é exatamente isso que nós vivemos. A gente vive nesse mundo, mas nos alegramos muito mais com uma expectativa do que ainda não chegou, do que com a alegria daquilo que já chegou, daquilo que já temos. Se nós nos contentássemos apenas pelas coisas que temos, pela alegria das provisões, da providência de Deus aqui, se nós achássemos, pensássemos que tudo na vida se limita ao tempo e agora, como disse Paulo, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa vida se limitasse apenas a esse tempo, a esse mundo, às coisas boas que temos aqui, seríamos os mais infelizes. Por quê? Porque nós ansiamos por coisas muito maiores, muito melhores. Coisas essas prometidas pelo próprio Deus. É exatamente isso que Pedro vem falar nessa segunda carta. É a segunda carta, como ele diz. E ele diz, assim como na primeira, eu venho lembrá-los. Lembrar de coisas que vocês já conhecem. Lembrar de coisas que vocês já foram informados no momento anterior. Para que essas coisas, então, reavivem o ânimo de vocês, enquanto vocês estão sendo afligidos no tempo. O momento não era agradável. Lembram, o contexto da primeira carta era de perseguição por parte daqueles que não professavam a fé cristã. Toda uma perseguição política e religiosa. Essa segunda carta tem um outro problema também, que Pedro está tratando, mostrando algo dentro da igreja. Haviam falsos mestres zombando, desincentivando a fé. Então Pedro diz, não andem desanimados, não esmoreçam, não se entristeçam. Vejam o que é que Deus tem prometido para vocês. Tranquilizem o coração de vocês nessas coisas. Esse texto traz para nós algumas lições bastante preciosas. Eu quero destacar 4 principais aqui que devemos lembrar ao longo da nossa caminhada. Assim como Pedro também exortava aquela igreja, exorta a nós. E pense, não é Pedro o apóstolo, mas é Pedro, servo do Senhor, inspirado pelo Espírito. Portanto, é o próprio Deus dizendo, gente, povo, igreja,
Igreja Presbiteriana, povo do Senhor, indiferente da placa, vocês que são servos, despertem a mente de vocês. Se alegrem nas coisas que estão por vir. Quais são essas 4 lembranças que eu quero destacar? A primeira delas, a partir do verso 1, é uma lembrança de alguma coisa que, de certo modo, não é nada bom. Mas veja o que Pedro começa a dizer. Verso 1 e 2, ele diz: amados, essa é a segunda carta que lhes escrevo, em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. Há 3 grupos aqui: os profetas, o próprio Senhor e Salvador e os apóstolos que escreveram. O que Pedro está dizendo aqui é: gente, vocês já ouviram exortações feitas pelos profetas ao longo de todo o Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus, quando apareceu, falou coisas semelhantes. Os demais apóstolos, Pedro não está sendo exclusivista aqui, ele está dizendo: os apóstolos têm falado essas mesmas coisas. Quais são essas coisas? Verso de número 3 e 4. Antes de tudo, saibam isto: nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. O que Pedro está dizendo aqui é: porque é que vocês estão chocados com a presença de falsos mestres entre vocês? Vocês não lembram o que foi dito no passado? Lembram o quanto os profetas exortaram, dizendo: fiquem alertas, fiquem atentos, não deem ouvidos a tudo o que se diz. Considere o que é dito e considere também quem está dizendo. Porque nem todo mundo que fala em nome de Deus, de fato, foi autorizado por Deus a falar, e não necessariamente o que essa pessoa está dizendo procede de Deus. Então sejam cuidadosos, ouçam as coisas, mas confiram as coisas à luz do que Deus já vem falando, revelando. Porque se tem algum ensino diferente daquilo que Deus disse em um outro momento, não é que Deus mudou de ideia, é porque quem está falando está sendo falso, não deem crédito. Os profetas insistiram nisso. Jesus veio e falou a mesma coisa. Pedro falou, Paulo falou, os apóstolos, de modo geral, exortavam a igreja insistentemente, dizendo: sejam cuidadosos. Por que é que Pedro está fazendo isso? Ele diz: eu venho lembrá-los, despertar a mente de vocês. E a ideia aqui é de alguém que está meio adormecido. Eu não sei se você é alguém que, em alguns momentos, meio que se desliga daquilo que está sendo dito. Acontece, né? Tem alguns maridos, às vezes, que a esposa vai falando, e ele vai acompanhando. E durante um bom tempo ele anda certinho, né? No percurso, mas, num dado momento, ele se desliga. E ela diz: alô, atenção, seu olho viajou. Aí a pessoa: opa, parece que entrou num estado assim de sono. Acontece essas coisas. O que Pedro está dizendo é: gente, parece que vocês esqueceram, ou melhor, parece que vocês adormeceram para aquilo que fora dito ao longo de tanto tempo. Por que razão nós esquecemos de algumas coisas, e especialmente aqui o contexto é em relação ao retorno de Jesus, a volta dele. Talvez até porque aqueles consideravam demorada. Ah, não, Jesus vai demorar para vir, então por que eu vou ficar lembrando da vinda de Jesus? Se não é uma coisa que vai acontecer agora, não tem por que ficar pensando nisso. Deixa para pensar nisso depois. Em contrapartida, eu me ocupo a pensar naquilo que diz respeito, então, ao tempo, ao presente. E aí Jesus vem e diz assim: pois é, o coração de alguns acaba se apegando às coisas do tempo, desse mundo, se envolvendo tanto com isso, que se esquece das coisas maiores, melhores, eternas.
Talvez sejam essas as razões pelas quais às vezes a nossa mente adormece. Por quê? Porque parece que a vinda de Jesus está tão distante, mas ao mesmo tempo eu tenho a realidade na qual eu vivo, então eu tenho que me apegar a isso, eu tenho que pensar em ter, em construir, em conquistar, em estabelecer o meu nome, eu preciso crescer. Vejam, essas coisas não são essencialmente ruins, erradas. O problema é quando nós colocamos o nosso coração em tudo isso e esquecemos das promessas. E o que Pedro vem fazer aqui é dizer, irmãos, venho despertá-los, acordá-los para as promessas. Então acordem, despertem. Entre tantas coisas, lembrem-se, vocês terão sim, no meio de vocês, falsos mestres. E eles vão fazer o quê? Especificamente, pensando nesse quesito acerca da vinda de Jesus, eles vão escarnecer, eles vão zombar de vocês, enquanto eles vão viver suas próprias paixões. Deixa eu mostrar isso de modo prático. Sabe o que acontecia com aqueles cristãos? Alguns desses falsos mestres diziam assim, por que vocês estão esperando esse Jesus? Ele não vai voltar. Vocês estão perdendo tempo, gente. Vocês estão querendo ter uma vida toda certinha, reta aí. Parem com isso. Aproveitem a vida é curta. Desfrutem. Vamos comer, vamos beber. Lembram de alguns contextos lá do livro de Atos, quando nós estudamos? Haviam alguns grupos grandemente influenciados pelas filosofias ou pela filosofia grega. Havia algumas nuances do pensamento platônico dizendo assim, olha, o que importa é a alma, porque o corpo, a matéria não é muito importante. Então, enquanto você está no corpo, aproveita as coisas do corpo, porque Deus se importa com a alma, desfrute. Havia os hedonistas que buscavam o prazer, toda forma deliberada de prazer. Está muito presente, inclusive, essa prática nos dias de hoje. Você acha que o mundo está vivendo muito diferente? Não, eles estão pensando dessa maneira. Por quê? Porque eles dizem, não vai ter juízo, não vai ter eternidade, vamos aproveitar a vida. Havia uns outros que diziam assim, não, vamos apenas nos limitar ao desfrute do comer, do beber. Então vamos comer bastante, beber bastante, afinal de contas, tudo que se tem na vida é isso. Não faz sentido esse negócio de gastar tempo com a espiritualidade, adorando um Deus que a gente não pode ver, esperando alguém que morreu. Parem com isso. Deboche dos que pensavam assim. Pedro diz, vocês precisam lembrar que já foi mencionado anteriormente que no meio de vocês surgiriam pessoas fazendo exatamente isso. Por que surpresa? Por quê? Vocês esqueceram o que os profetas disseram, o que Jesus disse, o que os apóstolos disseram, mas esses homens estarão inseridos no meio de vocês e eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Mas é dentro dessa ideia de deboche. Não é uma pergunta sincera dizendo assim, e aí, cadê o Jesus? É uma pergunta debochada dizendo, e aí, gente, cadê o Jesus de vocês? Vocês estão aí há quantos anos já esperando esse tal de Jesus e cadê ele? Quando Pedro escreve essa carta, havia-se passado cerca de 40 anos da morte e assunção de Jesus. Um tempo considerável. 30 e poucos anos, no máximo 40. Então pondere. Eles olhavam para a história e diziam, o quê? Já faz 40 anos que esse Jesus morreu e ele disse que retornaria. Cadê ele? E vocês estão aí perdendo o tempo de vocês, ao invés de aproveitar a vida. Que perda de tempo! Que desperdício! Que tolice! Agora pense vocês que isso era vivido dentro do seio da igreja. Espero que ninguém se levante com essas ideias aqui. Por favor, conselho. Mas você já imaginou dentro de um grupo de cristãos alguns se levantarem dizendo assim, sabe que é uma coisa? Sabe que é certo? Por que a gente vai ficar esperando isso? Vamos aproveitar a vida, vamos viver a vida, vamos desfrutar. Pedro prossegue.
Dentro dessa fala deles, eles faziam uma outra menção. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Epicuro, um dos filósofos da época, dizia assim: o propósito da vida é a busca da felicidade, do prazer. Não chegava ao extremo lá como do hedonismo, mas a ideia era exatamente essa. Vamos buscar viver tranquilo, viver em paz, vamos simplesmente desfrutar a vida, comer, beber. Afinal de contas, tudo está restrito aqui. Por quê? Porque no nosso tempo as coisas não serão diferentes do que em outros tempos. Quando você olha para a história, as pessoas nasceram, viveram, morreram. Então também vai acontecer o mesmo conosco. Nada vai mudar. Tudo vai ser exatamente como sempre foi. O que acontecia nesse momento? Aqueles falsos mestres zombavam da palavra de Deus, especialmente da promessa do retorno de Jesus, e influenciados por um ensino externo, não bíblico, não teológico, mas filosófico. Entraram dentro da igreja dizendo: certo estava pensador fulano de tal. Nada muda, nada muda. Tudo continua sempre do mesmo jeito. O que Pedro está fazendo aqui é só repetir as palavras desses homens para exortar a igreja que está recebendo a sua carta, dizendo: espera aí, esses que dizem que nada mudam, ou nada muda, esses homens, verso 5, eles deliberadamente se esquecem. Veja, eles não é que esqueceram sem querer, mas eles deliberadamente, intencionalmente esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, o céu e a terra foram formados. Deus disse e as coisas passaram a existir. É uma citação de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pela sua palavra, ele dá origem a tudo quanto existe. Pedro está dizendo: veja, esses homens esquecem que Deus fala e as coisas acontecem. Ele ordena e tudo o que ele disse para acontecer acontece exatamente dessa maneira. Céu e terra foram formados a partir da água. Esses homens, então, esquecem que Deus falou e as coisas aconteceram. E, detalhe, eles dizem: nada muda. Mas eles esquecem que esse mesmo Deus, que criou as coisas, que estabeleceu ordem pelas coisas, pela mesma palavra, num outro momento, criou o caos. Trouxe juízo. Versos 6 e 7 é uma menção quando Deus trouxe destruição nos dias de Noé. Esses homens, então, esses falsos mestres, estavam dizendo: nada muda, nada muda. Sabe, Deus falou, mas Deus não intervém, as coisas continuam sendo da mesma maneira. Pedro diz: não, eles esquecem que Deus disse e as coisas aconteceram. Tal quanto ele disse para que houvesse a criação, posteriormente ele disse: haja juízo sobre a terra, e o que houve? Juízo. O mundo foi submerso e destruído pela mesma palavra. Os céus e a terra, que agora existem também, estão reservados para o fogo. O que Pedro está dizendo é: tolos são esses, que influenciados não pela palavra de Deus, dão ouvidos e créditos a homens que ocuparam o seu lugar nas sociedades, mas que não são Deus, que não sabem o acontecimento das coisas. Deus disse, e as coisas aconteceram. Então nós temos uma palavra maior, a palavra de Deus. Se Deus disse e ele criou, e depois Deus disse e ele teceu juízo, e agora ele disse que vai trazer juízo de novo, não da mesma maneira, não por água, mas agora com fogo, então nós deveríamos dar ouvidos ao que Deus diz. Não vamos deixar de lado a palavra de Deus e nos nortearmos pelos ensinos
extra-bíblicos. Essa é a fala de Pedro nesse momento. Vamos nos guiar pela palavra de Deus. Ele disse sim que ele trará juízo sobre toda a terra, virá fogo. Eu sei que tem algumas pessoas aí com expectativas de que o mundo se torne um belo mundo, um bom mundo. A boa notícia é que sim, ele se tornará, mas não no formato como alguns imaginam. Não é que de repente os homens vão deixar de ser maus, vão se tornar bons. Não é que de repente todo mundo vai ser tomado assim de uma crise de remorso, de tristeza pelos seus pecados. Eles vão dizer, não, vamos consertar, vamos melhorar, vamos plantar árvores, vamos erguer bandeirinhas de paz. Não, isso não vai acontecer desse jeito. A Bíblia diz, Deus trará juízo, fogo. E não é apenas um fogo que vai consumir o que é ruim, mas é um fogo que vai purificar e vai fazer com que aquilo que é bom torne-se melhor. O fogo tem exatamente esse poder. O fogo que queima a madeira, o papel, que queima alguns elementos da natureza, é o mesmo fogo que, quando aplicado aos minérios, pense no ouro, torna-se melhor, mais puro. E é exatamente isso que Deus vai fazer. As coisas ruins que vão acontecer é exatamente para provar, para desnudar, o que Pedro vai falar mais à frente. Fazer com que aquilo que tem algumas impurezas, então essas impurezas sejam removidas. Lembrem-se, Deus disse e as coisas vão acontecer exatamente dessa forma. O que isso nos ensina, meus irmãos? Isso aqui tem que nos ensinar a não darmos ouvido àquilo que não condiz com a palavra de Deus. Tenham muito cuidado. Porque o que os profetas disseram, Jesus disse, os apóstolos disseram, vigora também nos dias de hoje. Surgirão falsos profetas, com falsos ensinos. A Bíblia, não, mas a Bíblia está desatualizada. Não, a Bíblia, sim, mas Deus me deu mais uma nova revelação. Algo mais, algo novo. Por que vocês estão seguindo as mesmas coisas aí? Elas são antiquadas, elas são ultrapassadas. Deixem de lado isso. Gente, aproveite a vida. Olha o que o fulano, cicrano, beltrano, aí, os muitos pensadores, várias linhas de filosofia, de ideologia propõem. Vivam diferente. Pedro está dizendo, não. Não se deixem enganar, não se deixem ludibriar. Mantenham-se firmes naquilo que vocês ouviram. A vida de vocês precisa ser norteada pela palavra, sempre a palavra, eternamente a palavra. Ouça as coisas, mas julgue-as sempre pela palavra. Não é a oratória de quem fala que deve convencê-los. Não é o nome da pessoa que fala que deve convencê-los. O que deve convencer cada um de nós sempre será a palavra de Deus, a Bíblia. Qualquer outra coisa extra-bíblico deve ser por todos nós descartado. Pedro está dizendo, permaneçam firmes. Despertem a mente de vocês. Não se iludam, não se enganem. Ouçam a palavra. Creiam nela, sigam-na. Pedro aqui está nos deixando um alerta muito importante para sermos muito criteriosos nesse aspecto do que nos é dito. Sejamos, então, criteriosos, apliquemos sempre o filtro da Escritura, conferindo pela própria palavra e mantenhamos a fé nas promessas do Senhor. Porque se Ele disse que sim, Ele trará juízo, não pense diferente. Não queira reinterpretar as Escrituras, não é necessário. Você vai perder o seu tempo. Mas eu pensei, cuidado com as hermenêuticas muitas aí, né? Entenda do jeito que Deus disse.
É o que ele disse, não é outra coisa. Se ele quisesse dizer outra coisa, ele teria dito outra coisa. Mas se ele disse do jeito que ele disse, é assim. Pedro está dizendo, ele falou que o Filho vai retornar, então ele vai retornar. Creiam, confiem, esperem nessa promessa. A grande pergunta que eu quero fazer, dada essa porção do texto, é o que é que nós temos ouvido, a quem é que temos ouvido, o que é que temos seguido? Olhe para a sua vida em termos práticos, porque o seu pensamento e o seu comportamento refletem exatamente a teologia que você crê, que você segue. Não é outra coisa. Se talvez você seja um desses que olha para alguns pontos da fé e zomba, é porque talvez você tenha deixado os princípios da fé e esteja seguindo outra coisa. Cuidado, não se iluda achando que você é um cristão. Se você descarta os princípios cristãos e segue outra coisa, então você é outra coisa, não um cristão. Muito cuidado, muito cuidado. Ah, mas fulano de tal disse, e ele fala tão bonitinho, é tão gostoso ouvi-lo. Mas se o que ele diz não está de acordo com a Bíblia, não é de Deus. Não é de Deus. Muito cuidado. Quem você tem ouvido? O que você tem ouvido? Condiz com o que Deus falou? Permaneça firme. Não condiz? Descarte. Não nos entristeçamos, meus irmãos, diante daqueles que às vezes se aproximam de nós e zombam deliberadamente da nossa fé, dizendo: "Quê? Vocês estão esperando o quê? Novo céu, nova terra. Pare com isso. Venha aproveitar a vida comigo." Não se entristeça, não se aborreça, vai ser assim. Esteja preparado para isso. Jovens, dentro da universidade, lá você vai ser metralhado com essas ideias. Sabe, não é uma pedradinha, não. Muito cuidado, gente, muito cuidado. Não se deixem influenciar. Uma segunda lição que eu quero tirar daqui está nos versos seguintes. Por que, então, essa aparente demora de Cristo? Ou por que Jesus não veio ainda? A questão é a seguinte, versos 8 e 9. Pedro diz: "Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia." Pedro não está dizendo aqui que Deus é alguém confuso em relação ao tempo, que ele não sabe quando é 1000 anos, ou quando é um dia, e que às vezes as coisas são de um jeito, ou que ele fica mudando de critérios. O que Pedro está dizendo é: Deus não se guia pelo nosso time, o nosso cronos, nosso cronômetro. Você está achando que Jesus está demorando por quê? Você precisa lembrar que Deus é um Deus eterno. Ele não está preso, circunscrito ao tempo nosso. Ele é maior. É aquele que vê lá atrás o passado, mas que olha lá na frente o presente, o futuro nosso, mas para ele é o presente contínuo. Para Deus as coisas funcionam desse jeito. Você acha, está demorando. É que Deus não vê as coisas como você vê, meu querido. É isso. O que Pedro faz aqui é a citação de parte do Salmo 90, o salmo escrito por Moisés. Moisés diz assim: Deus, os nossos dias, eles passam muito rapidamente. Mas o que é importante é que o Senhor é o Deus, o nosso Deus, de geração em geração. Não importa o que nos aconteça, o Senhor é o nosso Deus. O que Moisés estava falando naquela ocasião é: embora nós tenhamos da parte do Senhor promessas, a promessa de adentrar a terra prometida, e essa promessa que o Senhor nos fez, também o Senhor fez lá atrás, para um povo que ainda nem existia. Pois é, eles não entraram nessa terra prometida. E agora nós estamos aqui pertinho a entrar à terra prometida. Detalhe, Moisés não entrou.
E ele diz: apesar de nós não vermos o acontecimento de todas as tuas promessas, o Senhor é o nosso Deus. E se nós não vemos o acontecimento de todas as tuas promessas, não é porque o Senhor é infiel. É porque as tuas promessas, elas foram feitas para serem dissolvidas ao longo do nosso tempo. Então a gente vive esperando que elas cheguem, mas talvez a gente não as veja se cumprirem nesse mundo, porque dizem respeito a um tempo posterior. Essa é a ideia de Pedro. Ele está dizendo: por que você acha demorado? Porque já se passaram 40 dias? Mas para Deus 1000 anos é como um dia. Deus estende, Deus encurta o tempo. De lá para cá, 2000 anos, né? Dentro da ideia de Pedro, a gente diz: nossa, quanto tempo! Deus disse: vocês estão tristes por quê? Só passaram 2 dias. Não, Deus, 2 dias, não, 2000. Não. O tempo é assim, ó. É que vocês vivem um pouquinho nesse mundo e aí vocês têm uma noção de que é muito tempo, mas pensem à luz da eternidade. Pedro está estabelecendo exatamente esse conceito, dizendo assim: não tentem prender Deus, não tentem limitar Deus, não tentem entender Deus dentro dos conceitos de vocês. Vocês é que precisam sair desse quadradinho de vocês, desse entendimento de vocês, e entender a vida e o funcionamento das coisas a partir de Deus, da revelação dele. Ele é eterno, Ele é o Deus que cuida do seu povo, Ele é o Deus que fez promessas. Então espere, independente do tempo. Pode passar muito tempo? Pode. Espere. Mas esperar por quê? Ou por que essa demora toda? A razão está no verso 9, ele diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Como não, Pedro? 40 anos, de lá para cá 2000 anos. Ele diz: pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Jesus não veio ainda? Porque dentro desse plano de Deus, as pessoas ainda precisam ouvir do Evangelho, arrependerem-se dos seus pecados e se voltarem a esse Deus. Deus está sendo paciente. Deus está sendo paciente. Às vezes nós é que somos impacientes, dizendo: Senhor, vem, Senhor, vem. Ele falou: calma. Tem gente que ainda precisa ouvir do Evangelho, se arrepender dos seus pecados, se voltar para mim. Tenha calma. Às vezes nós somos muito parecidos com Jonas, né? Jonas vai pregar em Nínive. Não, Senhor. Depois ele vai revelar o seu coração, dizendo assim: ah, Deus, eu sabia que o Senhor é paciente. Eu sabia que o Senhor ia dar oportunidade para esse povo ouvir, e eles iam se arrepender, e o Senhor não ia dar juízo para eles. E eu queria que o Senhor os exterminasse, Deus. Por que é que Deus não destruiu Nínive? Porque Ele era paciente. Pedro está dizendo: sabe por que Deus não mandou juízo ainda sobre esse mundo? Porque Ele é paciente. Essa é a razão principal para a aparente demora de Jesus. Aparente demora. Não que de fato seja, mas nos aparenta isso. O que isso também nos ensina, meus queridos? Deus não está preso ao nosso plano, ao nosso tempo. As coisas não precisam acontecer imediatamente, ou todas as promessas de Deus precisam acontecer em nosso tempo. A gente precisa entender isso. Aliás, tem muita gente bem eufórica e dizendo: olha, todas as evidências que temos aí é de que Jesus vai retornar no nosso tempo, porque veja só, guerra,
Olha a inflação. Logo, logo, alguns falaram que vai faltar comida. Alguns disseram que vai faltar água. As pessoas vão começar a guerrear aí por conta de comida e água. Então veja, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Uma euforia como se tudo acontecesse no nosso tempo. A gente tem que cuidar com os polos, né? Para não se tornar como os epicurreus, dizendo assim, não, nada vai acontecer. Vai ser sempre do mesmo jeito. Mas não cair no outro polo, dizendo, não, não, vai acontecer tudo nos nossos dias. O que Pedro está dizendo assim viva os seus dias. Você não sabe o que é que Deus vai fazer. Mas tenha certeza de uma coisa, Ele está conduzindo tudo. E Ele só não está lançando juízo ainda sobre todos porque Ele é paciente, porque Ele está esperando que as pessoas ouçam do Evangelho, creiam nele, se rendam a Ele. Então não julgue demorada a vinda de Jesus, o retorno dele. Seja paciente como Deus é paciente. Espere, do jeito que Ele espera que as pessoas ouçam e se arrependa. Enquanto isso, faça o seu serviço como Pedro, de ensinar, de exortar e pregar. Terceira lição que eu quero tirar está no verso de número 10. Enquanto somos lembrados da presença desses falsos mestres, enquanto somos lembrados também da paciência do Senhor, somos lembrados também de que sim, a volta de Cristo se dará, e se dará de modo imprevisível. Veja o que diz o verso 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Quando? Não sei. Alguns já ousaram marcar datas. Você vai encontrar na história vários, alguns mais conhecidos, outros poucos conhecidos, ou talvez nada conhecidos, que disseram, Jesus vai voltar dia tal, hora tal. Alguém sabe? Não. Como que será? Como ladrão. Alguém de vocês já foi visitado por um ladrão? Eu já tive essa triste experiência. Uma época que eu morava só, não havia casado ainda. Cheguei em casa, minha casa estava aberta, luz acesa. Eu falei, uau, que interessante, alguém veio fazer uma boa ação, limpar a casa para mim? Mas não era limpar o chão. Por alguma razão não levou, coisa alguma. Não sei se Deus mandou um anjinho. Queria encontrar esse ladrão e perguntar, por que você não levou nada? As coisas estavam... Além da sujeira onde ele entrou, dia de chuva, ele não levou nada. Eu não sei se ele levou um corridão lá, não tenho a menor ideia. Mas é frustrante isso. Gera uma sensação incômoda. Jesus diz assim, ninguém sabe quando o ladrão vem. Ninguém sabe. Eu sei de alguns de vocês aí que foram surpreendidos também por ladrão, né? Alguns até machucaram o joelho. Acontece. Não que tenha corrido do ladrão, mas são experiências dadas ali. Jesus diz, ninguém sabe quando se dará. É o texto lá que nós lemos de Lucas 12. Pedro pega essa mesma ideia dizendo assim, virá como ladrão. Embora nós não saibamos quando, saberemos o que acontecerá quando ele retornar. E o que acontecerá? 3 coisas aqui. Ele diz, os céus desaparecerão como um grande estrondo. E eu sei que é muito difícil definir para nós aqui o que é céus. Se é o céu, lá onde estão os anjinhos, o próprio Deus, aquela ideia que alguns creem, ou se é os céus no sentido que a gente olha para o alto e a gente olha todas, não sei, Pedro está dizendo, olha, toda a estrutura da criação de Deus será abalada nesse dia. Não será um acontecimento que abalará apenas a terra. Os céus desaparecerão com o grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor. Alguns dizem que esses elementos aqui têm a ver com o sol, com a lua, com os astros. Alguns dizem, não, está falando desse mundo espiritual, onde os demônios,
onde os anjos decaídos habitam, tudo isso será abalado na volta de Cristo, trazendo juízo sobre tudo, sobre todos. Esse mundo decaído e o mundo espiritual também decaído. E ele diz mais: e tudo que nela há, na terra, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo que nela há, será desnudado. Perceba, céus, terra, aquilo que é visível aos nossos olhos, próximos a nós, será abalado. Aquilo que está além também será abalado. Pedro está dizendo, embora nós não saibamos quando acontecerá isso, nós sabemos que acontecerá, e quando isso acontecerá, toda a estrutura da criação será abalada. O que tudo isso nos ensina, meus queridos, é que você não deve ficar imaginando que talvez esteja demorada a vinda de Jesus. Porque talvez ele venha hoje. Talvez alguns de vocês digam, não é, hoje ele não virá. Qual a evidência que você tem de que ele não virá hoje? Eu não tenho como dizer que o ladrão não visitará, espero que não visite a casa de nenhum de vocês. Jesus diz assim como o ladrão veio, ninguém sabe o dia, a hora. Nenhum de vocês também sabe quando eu retornarei, mas saibam, eu retornarei. Por que ele está falando isso? Não é uma questão de quando, mas a questão é de você estar preparado para esse momento. E aqui está o X da questão. E se ele voltar hoje? Ou supondo que ele não volte hoje, mas ele te chame hoje. E aí? Você está preparado para se encontrar com ele? Você já pensou sobre isso? Se não pensou, eu te proponho, pense. Um dia todos nós haveremos de comparecer diante do nosso Criador. Todos nós. Você que é adulto, os nossos filhos que não estão presentes aqui, porque são muito pequenininhos, eles também terão de comparecer diante do Senhor. Sim, os nossos filhos também. Tomara que Jesus não venha em meus dias, porque eu quero ver os meus filhos crescerem, terem filhos, conquistarem o seu espaço na sociedade. Gente, você está pensando tão pequenininho, você está tão influenciado pelas filosofias, as ideologias desse mundo. Por que você não pensa grande? Pensa que Deus tem um reino eterno. É isso que Pedro está dizendo. Acordem, despertem a mente de vocês. Lembrem do que vocês já ouviram pelos profetas, pelo próprio Jesus, pelos apóstolos. Virá o dia do Senhor, e esse dia não será prazeroso para muitos. Porque para os ímpios, que estão apenas olhando para esse mundo, vivendo desregradamente, será dia de juízo. Mas para os santos, dia de honra, de louvor, de glória. Isso nos leva a uma quarta e última lição que eu quero tirar. Nós temos esperança. Nossa mente precisa ser acordada, dizendo, ainda que venha fogo do céu, abalando toda a estrutura, isso não é o fim. Nós temos algo que esperamos. Nós esperamos sim algo. O quê? Ele diz, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naqueles dias os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Temos uma esperança, sim, de um mundo muito melhor vindouro. Novos céus,
nova terra. O que existe será abalado, transformado. Aquilo que é impuro será removido. Será estabelecido um reino de plena paz, plena justiça. Agora vejam que interessante. Porque Pedro diz assim, entenderam? Despertaram? Agora isso tem uma implicação prática para a vida. Não é mera informação. Não é para que você seja alguém conhecedor sobre a escatologia, os acontecimentos futuros, vindouros. Ele está falando, a implicação desse conhecimento deve gerar em vocês uma maneira santa e piedosa de vida. Essas duas expressões têm a ver, primeiro, com o nosso relacionamento com um mundo que não é santo, que não se separa para Deus. Ele estava falando, enquanto vocês estão vivendo nessa sociedade corrupta, injusta, pervertida, imoral, vivam de maneira santa. Vocês não foram chamados por Cristo, resgatados do império das trevas, para viverem da mesma maneira como viviam outrora. Vivam de maneira santa. E vivam de maneira piedosa. Essa ideia de piedade aqui tem a ver com a relação pessoal com Deus. Não está estrita a isso. Mas ele está falando, vivam nesse mundo perdido de modo diferente do que esse mundo perdido vive. Se os seus colegas de trabalho, de universidade, de escola, se os seus vizinhos, se os seus colegas de clube são pessoas desregradas, que zombam das coisas de Deus, que são imorais, que bebem, se embriagam, falam o que querem, não vivam dessa maneira, vivam de maneira santa. Vivam de maneira piedosa. Tenham intimidade com Deus. Gastem tempo com Ele. Por que a gente gasta tempo com Deus? Porque Ele é o nosso Pai. Porque é o Pai que está nos esperando para a eternidade. É isso que Pedro está falando. Então não leve em consideração a volta de Jesus apenas como mera informação, dizendo, tá aí, Jesus vai voltar, legal, interessante, minha mente foi despertada para isso, legal. Ele diz, vivam de maneira santa e piedosa. Mais um detalhe, esperando o dia de Deus. A ideia é esperar aqui, não é cruzar os braços e dizer, legal, tá bom. Você já esperou alguém importante que disse, vou na tua casa? Alguém que talvez morasse numa outra cidade? Aí você disse, uau, que legal, fulano está vindo. Quando a gente espera alguém que a gente gosta, a gente tem essa ansiedade no coração, né? O que a gente faz? A gente diz, preciso preparar a casa, vou aqui arrumar um quarto. E aí você cria todo um ambiente ali, de acordo com o perfil daquela pessoa, dizendo, uau, que legal. E aí, você vai até o lugar de encontro, de chegada, lá no aeroporto, lá na rodoviária, e você fica lá, e aí, será que está chegando? O verbo empregado aqui traz exatamente essa ideia. Não é cruzar os braços e dizer, ok, beleza, quando ele chegar, chegou. Não, ele está dizendo assim, você tem toda essa expectativa. Você não olha como uma coisa distante, você não sabe quando, mas você vive os seus dias dizendo assim, peraí, fui resgatado para viver em santidade, vou viver em santidade. Fui resgatado para viver em comunhão com Deus, em piedade, vou viver em piedade e comunhão com Deus. Se Ele falou que vai voltar, Ele pode voltar a qualquer hora, então todos os dias eu estou preparado, porque se Ele chegar hoje, vai ser muito bom. Que expectativa há no seu coração? Quando eu falei há pouco, e se Jesus voltar hoje, o que é que isso impactou no seu coração? Se você talvez pensou assim, que ruim, hoje não, imagina, essa semana eu tenho a prova lá e eu vou
Imagina, a prova do meu mestrado. Não, Jesus voltou, eu nem mestre ainda sou. Não, essa semana a empresa disse que eu vou receber o meu PL, né? A divisão de lucros lá da empresa. Imagina, Jesus voltou, eu nem desfrutei disso. Pedro está falando assim, esperem, com essa expectativa, santa expectativa, ansiedade gostosa, dizendo que Jesus está voltando. E ele conclui dizendo, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Espera aí, como é que a gente apressa a vinda do Senhor? Lembra o que ele acabou de falar. O Senhor é paciente. Ele espera que as pessoas se arrependam. Sabe como é que a gente apressa a vinda do Senhor? Colaborando, ajudando naquilo que pode levar as pessoas ao arrependimento. Em simples palavra, prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho. Enquanto você não prega o Evangelho, enquanto as pessoas não ouvem do Evangelho, Deus é paciente, Ele está esperando. Deus falou assim, Jonas, vai lá para Nínive. Daqui 40 dias eu vou mandar destruição para aquele povo. Prega isso. Se Jonas tivesse ido naquele mesmo dia, a misericórdia do Senhor teria se manifestado num tempo antes do que se manifestou. É que Jonas resolveu pegar um barquinho e ir para outro lugar. Ele falou, não, Senhor, vou retardar a tua vinda. Pedro está dizendo assim, a gente não deve retardar, a gente deve apressar a vinda. Vamos nós nos arrependermos dos nossos pecados. Vamos nós, enquanto pregadores dessa boa notícia, chamando as pessoas ao arrependimento de todos os seus pecados, vamos apressar desse modo a vinda de Jesus. Porque daí sim, quando isso tudo acontecer, versos finais, naquele dia virá dos céus fogo, abalando tudo. Os elementos se derreterão e, por fim, será estabelecido um novo céu, uma nova terra onde habita justiça. Espero que ninguém tenha dormido enquanto eu preguei. E eu espero que aqueles que estavam com a consciência adormecida tenham acordado para essa realidade. Pedro diz, essa é a segunda carta que eu estou escrevendo. E o meu propósito é acordá-los. Acordá-los para enfrentar essa realidade de oposição, de perseguição, de zombaria, de desprezo. Saibam disso. Já foi falado que vocês teriam isso. Acordem para isso. Atentem. O meu propósito é acordá-los, fazer com que a consciência de vocês leve em conta a paciência de Deus. Acordem para isso. O meu propósito é fazer com que vocês esperem esse dia que não sabem precisamente quando será, mas esperem com santa expectativa, com essa esperança viva no coração. Eu quero terminar essa mensagem com 3 aplicações, de modo geral, questões para sairmos pensando, refletindo ao longo de nossa semana. Primeiramente, o que norteia o meu e o seu pensar? O que norteia o meu e o seu agir? Isso tudo está de acordo com o ensino da Escritura? Ou é a influência aí dos filósofos do nosso tempo? Que de filósofo ou de filosofia tem pouco ou nada. Cuidado. Tem muita gente dizendo por aí, pare de querer ter uma vida retinha, santinha, perfeita. Não precisa disso não. Aproveita a vida. Vai lá. Afinal de contas, tudo que Deus planejou para que você tivesse é para esse mundo. Então, sabe, Deus quer te dar carrão, casão, vidão, tudo grande, né? Tudo ão.
Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado com as muitas propostas de uma vida cheia de regalias nesse mundo. Muito cuidado. Tem muita coisa sendo dita em nome de Deus que Deus nunca disse. Ou que Deus disse exatamente o contrário. Então, leia, julgue tudo pelas Escrituras. Veja o seu pensamento, veja o seu agir. A palavra sempre deverá ser a nossa referência, única e exclusivamente a palavra. Não importa quem disse o que disse, se não está de acordo com a palavra, descarte-a. Tenho esperado a volta do Salvador, mas não daquele jeito como eu disse, né? Ah, legal, um dia ele virá. Esperado com essa expectativa, como você espera alguém amado ou amada. Já viram um namorado esperando namorada na rodoviária, no aeroporto? Alguém já viveu essa cena? Fica lá, parece um bobo da corte, né? Todo feliz. Com aquele buquê enorme de flores. Está lá, está nem aí com os outros. Aí todo mundo passa, olha e diz, o que esse doido está fazendo aí? Alguns cheios de ciúme, né? Mas está lá, essa expectativa. Qual é a sua expectativa em relação ao retorno do seu Salvador? Você deseja isso? Deseja de coração mesmo? Você deseja aquilo que Ele prometeu, novo céu, nova terra, onde habita a justiça? Onde nos veremos livres dos dramas, dos males, dos problemas desse mundo? Seu coração quer isso mesmo? Pedro diz, viva assim, deseje isso. E por fim, enquanto isso, tenho buscado viver de modo santo e piedoso, esperando e apressando a vida de nosso Senhor. Se você quer apressar a vinda do seu Senhor, se arrependa. Se arrependa. Espero que nenhum de nós aqui seja a causa do aparente ou da aparente demora de Jesus por falta de arrependimento. Talvez Deus esteja olhando e dizendo assim, esse cidadão, essa cidadã está muito distante de mim. Se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não se refugiar em Cristo, o que lhe resta é o meu juízo. Se você é alguém que já se arrependeu, aleluia, glória a Deus. Você vai para o céu por conta de Jesus, não porque você é bom. Mas se pode colaborar para que a vinda de Jesus, não que ela vai acontecer fora do tempo planejado por Deus, mas que ela aconteça dentro desse modo, havendo pregação, arrependimento. Colabore. Pregue o Evangelho. Ao invés de você ficar como Jonas dizendo assim, tomara que esse colega de trabalho aí seja destruído. Faça diferente. Pregue o Evangelho. Se você não se conforma com a vida dele, se a vida desregrada dele te incomoda, pregue o Evangelho, para que ele se volte para Deus. Encontre nesse Deus perdão, porque Deus é perdoador. Ele não é só paciente, mas Ele é perdoador. Se Ele foi capaz de perdoar os ninivitas, que amontoavam os vencidos em guerra, em verdadeiros montes, pilhas de pessoas, era dessa maneira que eles tratavam aquela gente. Sei que é difícil ouvir isso. Pois é, mas Deus foi gracioso. A diferença entre eu e você, daqueles, é apenas o tipo de pecado que fazemos. Mas são tão pecados quanto aqueles. Os nossos pensamentos errados, as nossas falas, as nossas ações, as nossas omissões são tão pecado quanto. Se arrependa. Pregue arrependimento. Pregue arrependimento.
Chame as pessoas para se voltarem para Deus, apressando a vinda do nosso Senhor. Curve a sua fronte. Deus bendito, certamente que tudo quanto o Senhor falou, o Senhor fará. A tua palavra é poderosa. Ela criou o mundo e ela trouxe juízo para o mundo. E o Senhor mesmo prometeu juízo para os ímpios e purificação para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, correram para Cristo e encontraram nele justiça para suas vidas, justificação. Deus, dá que vivamos nesse mundo, não levando em conta o desprezo ou a zombaria daqueles que riem da fé que temos, do nosso viver santo e justo. Dá que vivamos perseverantes, suportando tudo isso, esperando, ansiando a vinda do nosso Salvador. Abençoa a tua igreja, Deus, para que viva de maneira santa, piedosa. Viva em retidão nesse mundo injusto. E viva também em comunhão, em devoção a Ti. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Filho, os dons, o consolo, o fortalecimento do Espírito do Senhor, seja com todos nós, povo de Deus, em mais uma semana e até o nosso encontro com Ele. Amém. Amém. Antes de encerrarmos a comunicação, a gente só precisa reforçar um convite feito no domingo passado. Próxima semana, nós teremos aqui na igreja, próxima sexta, é isso? A palestra? Próxima sexta, 19h30. Teremos uma palestra aqui com 2 irmãs na fé, voltadas à área... Alguém, por favor, pega aí as informações com mais detalhes, porque a minha memória não está ajudando. Pega lá a imagenzinha no seu celular, lá no grupo, aí me passa aqui. Sexta-feira, 19h30, uma palestra voltada à paz de crianças de 7 a 14 anos. É isso? Serão tratados de alguns temas muito importantes. O convite está aberto a todos os pais. Se você ainda não é pai de criança dessa idade, havendo vagas aí, faça lá a sua inscrição. Obrigado, Pedro. Olha os temas que serão tratados. Função materna e paterna, autonomia com suporte dos pais, cama compartilhada, agressividade, identidade, mídias. É muita coisa. À luz da Escritura, com pessoas crentes, tementes a Deus e profissionais de algumas áreas aí voltadas ao ensino, à educação. Pai, mãe, se você quer receber uma ajuda aí no cuidado, na orientação dos seus filhos, obrigado, Pedro, não deixe de participar, ok? Nós mandamos o link lá no grupo da igreja. Se você não está inserido no grupo, mas gostaria de participar, conversa com o Pedro, que é da mídia, aí conversa com um dos nossos presbíteros, faça lá a sua inscrição. Nós precisamos que você faça lá a sua inscrição, por quê? Precisamos saber quem virá, quantos virão, até porque teremos um momento de coffee break, precisamos estar preparados para isso. Correr o risco de repente, ter 10 inscritos, ter 100 no dia. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Entre lá, faça isso agora, se você ainda não fez. Ache alguém aí para cuidar dos seus filhos nesse dia, caso você não tenha com quem deixá-los, tem um bom tempo aí, mas não deixe de participar, é um momento muito importante, tá bom? Queremos agradecer também toda a equipe de educação cristã envolvida na atividade de ontem, voltado aos pequenos, também as mulheres que estiveram presentes aí na reunião da SAF. Parece que foi um momento muito gostoso, de ambas as programações. E eu queria incentivar a igreja. O que é feito aqui é pensando na própria igreja. Se você não participou do que aconteceu, aconteceu. Mas não deixe de participar das próximas atividades. É abençoador. Foi muito gostoso o tempo, pelo menos, que eu participei aqui com as crianças. Não deixe de vir. É um momento aí voltado para
para o crescimento, para a edificação. Ok? São esses os recados. Deus abençoe grandemente os irmãos que nos acompanharam na transmissão, a todos os presentes, os que nos visitam nessa noite, muito bem-vindos, voltem sempre. É uma igreja que procura andar segundo a palavra de Deus. Se quiser estar conosco em outras ocasiões, será sempre muito bem-vindo. Deus abençoe. Antes de você sair, cumprimente quem está perto, estenda a mão. Só mais um detalhe, lá nós temos um muralzinho com algumas imagens, talvez alguns passaram batido, porque não tem informação escrita. Aquele é o projeto da nossa futura igreja aqui mesmo. Então é um projeto que já está em andamento aí. Permitindo Deus, daqui a alguns meses estaremos ocupando um novo espaço. Ore por isso. Te convido, ore por isso. Deus abençoe, boa semana, fiquem com Deus.